E continuamos aqui com uma surpresa que para muitos foi desagradável. O nome de Fernando Haddad é... Estão sentados, senhores? Estão, obviamente. Sim. O mais cotado para assumir o Ministério da Economia de Lula a partir de janeiro. Haddad, derrotado por Tarcísio de Freitas nas eleições para governador do estado de São Paulo, já foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, anos que o Enem nunca deu certo. Outros nomes especulados para a Fazenda são Alexandre Padilha, Henrique Meirelles e Jacques Wagner. Qual a explicação, meus queridos amigos? Qual a explicação dessa demora em definir um dos cargos mais importantes do governo petista? Por que nós só temos especulações até o momento e as especulações não são animadoras? Porque a economia a gente vê depois. A economia a gente vê por último, não é isso que está sendo discutido? Boa resposta. Mas o Haddad... Cogitar colocar o Haddad como ministro da Educação é um tapa na cara do brasileiro. Da economia. Né? Da economia, perdão. Exato. Eu estava com medo, Pietra, de chamarem a Zélia, sabia? A Zélia. Eu estava com medo de chamarem a Zélia. Eu prefiro a Zélia. E na minha humilde opinião, né, depois da governança desastrosa do Haddad enquanto ministro da Educação, onde ele triplicou, né, o custo do ministério, fora todos os outros ministérios e organizações acessórias que ele criou para que inflasse mais ainda a máquina, né, da educação do Brasil, que a gente sabe que é uma das formas mais efetivas de se desviar dinheiro, você colocar um cara como o Haddad para comandar a nossa economia brasileira, para mim equivale a você colocar o Fernandinho Beiramar na frente do combate ao tráfico de drogas. Né? Esse cara é um desastre economicamente. Como é que se cogita colocar um Haddad na frente da nossa economia? Isso não faz o menor sentido. Que coloque o Meirelles, que coloque qualquer um desses outros nomes. Agora, para mim fica muito claro que existem intenções por trás e existem coligações, talvez, que sejam feitas só através do Haddad enquanto ministro da Economia. E aí, Caio? O que você acha dessa suspeita? Vai fazer a copélia? Prefiro não comentar. Eu não falo da minha vida, né? Não. A gente tem aí a proposta do... Quem é o Haddad? Procura no Google, como o Tarcísio dizia, é o pior prefeito de São Paulo. O cara não conseguiu fazer a gestão da cidade de São Paulo, ele vai conseguir fazer gestão do Ministério da Economia. E também o pior ministro da Educação. O pior ministro da Educação, destruindo os índices do IDEB, na verdade, né? O Brasil veio caindo, ele teve uma melhora e depois veio caindo nos índices. Mas ele fez o IDEB, faz o L, tá resolvido. Então, pessoal, eu acho que a gente está tendo umas especulações que se equiparam a uma tragédia. Isso é uma tragédia que está acontecendo com o Brasil, né? A eleição do establishment está trazendo essas tragédias à tona. Então, se o governo fosse sério, né? Já deu para demonstrar que não é, mas se fosse sério, o Lula entenderia que o Haddad foi rejeitado pelo povo de São Paulo. Ele não tem legitimidade, ele foi rejeitado. Como é que um cara rejeitado pelo povo vai ser colocado para cuidar das finanças do país? E esse sobe de bolsa que está tendo? É o mercado querendo tirar sarro? Não, vai olhar o que está subindo. E olha, vai olhar o que está subindo. Todas as ações, as estatais, estão caindo. Petrobras amargou mais de 10% de queda seguida. Banco do Brasil também. Por quê? Porque o legado que o governo do PT deixou foi corrupção nessas empresas. O que é que está subindo? Magazine Luiza está subindo, os grupos educacionais, Cogna e os outros estão subindo. Por quê? Porque no governo Lula, justamente essas empresas se beneficiaram com crédito. Então, aquele crédito estudantil que gerou um endividamento para as pessoas imenso, e o Bolsonaro teve que anistiar, né, teve que quitar as dívidas do FIES, vai voltar. E por isso que os papéis dessas empresas estão subindo. Magazine Luiza, que também, inclusive, era oposição ao governo Bolsonaro. E por que era? Porque cortou aquele créditozinho que você pegava, subsidiado pelo governo, para ir gastar nos magazines do país. Essas empresas, de fato, vão se beneficiar. Mas a gente já sabe o resultado disso. É que o povo vai se ferrar. E o povo se ferra porque pega empréstimo nesses crediários dessas empresas a juros
altíssimos, abusivos. Essas empresas colocam o dinheiro do pobre no bolso e depois é tchau e benção. O nome deles vai para o Serasa. Então, o reflexo que a gente está vendo da Bolsa não é uma crença de que o governo do PT será excelente para o país. O que está subindo são as empresas que se beneficiam com o dinheiro do pagador de imposto. E isso é uma tragédia. Ô Deise, eu lembro que em 2014 o Brasil teve um nível de endividamento de famílias tão alto, que nós demoramos anos para restabelecer alguma sanidade na economia brasileira. Você acha que esses aumentos de índice dessas empresas que endividaram o povo vão colocar o povo nessa situação novamente? Possivelmente. O Caio estava falando aqui da tragédia que seria o Haddad no Ministério da Economia, vai esperando a Gleice Hoffmann na Civil. Meu Deus. Mas eu vou fazer um pensamento aqui muito... Eu poderia ter dormido tranquilo, agora você me complicou. Vou fazer um pensamento bem racional em cima disso. Assim. O Haddad é o petista mais tucano, né? Tem essa brincadeira, assim, ele é o petista mais tucano. Provavelmente o Lula está pensando num nome para o Ministério da Economia que seja um pouco mais político em vez de tão técnico, né? Embora o Haddad tenha um mestrado em economia, eu só faço essas ressalvas porque depois vem uma enxurralhada de pergunta. Mas ele tem esse mestrado dele em economia, ele é político e talvez possa fazer uma boa transição e um bom andamento no Congresso. As únicas explicações um pouco razoáveis que eu consigo encontrar para o nome dele na economia são essas.